Você sabe realizar cálculo de dosagem de medicamentos? No cálculo de dosagem de medicamentos, vários aspectos devem ser levados em consideração. Primeiramente, o conhecimento técnico sobre o medicamento e seu mecanismo de ação é essencial para determinar qual a dose indicada a um determinado paciente, levando em consideração suas características físicas, como peso e idade, e metabólicas. Contudo, na prática, ao efetuar um cálculo de dosagem de medicamentos, é comum levar em consideração somente a massa corporal do paciente. Isso ocorre porque, via de regra, a dosagem específica e eficaz do medicamento já vem pré-determinada pelos laboratórios. Cabe ao prescritor, contudo, efetuar o cálculo de dosagem de medicamentos para adequar essa dosagem à necessidade e ao paciente. Assim, é importante conhecer os cálculos básicos utilizados nessa adequação. Portanto, é essencial conhecermos os conceitos básicos envolvidos no cálculo de dosagem de medicamentos, como soluto, que é a porção sólida da solução, solvente, que é a porção líquida da solução. Assim, nós temos que a solução é a mistura homogênea composta entre o soluto e o solvente. Outro conceito importante é a concentração, onde nós temos a relação entre a quantidade do soluto para a quantidade do solvente. Assim, nós temos que a quantidade em gramas de um soluto pela quantidade em mililitros de um solvente. Outro conceito importante é o conceito de proporção, que é uma forma de expressar uma concentração que consiste na relação entre o soluto e solvente expressa em partes. Como exemplo, nós temos de 1 para 500. Isso significa que há 1 grama de soluto para cada 500 ml de solvente. Outro conceito muito importante também é a porcentagem. É uma outra forma de expressar a concentração. Significa que a quantidade de solvente é expressa sempre em 100 ml de solvente. Por exemplo, se nós temos 7%, isso significa que há 7 gramas de soluto em 100 ml de solvente. Para que possamos resolver uma diversidade de questões envolvendo o cálculo de dosagem de medicamentos, é imprescindível conhecer a regra de 3 simples, que é um processo prático para resolver problemas de razão e proporção, que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos outros já conhecidos. Para resolver questões utilizando a regra de 3 simples, devemos seguir 3 passos. O primeiro é agrupar as grandezas de mesma espécie em colunas, mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes. Passo 2. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o passo 3 é montar a proporção e resolver a equação. Vamos agora resolver uma questão para fixar o conhecimento. Temos que em uma unidade hospitalar foi prescrito vancomicina de 300 mg endovenosa de 6 em 6 horas. No entanto, nós só temos disponível vancomicina de 500 mg. Assim, quanto você deve diluir e quanto administrar? Para realizar esse cálculo, vamos utilizar o modelo da regra de 3 abaixo. Para realizar o cálculo, nós vamos utilizar esse modelo da regra de 3 que temos aí na tela, onde observamos que nós temos a medicação que temos disponível na unidade e está para o volume que eu quero diluir, no caso a medicação endovenosa. No caso específico da vancomicina, ela pode ser diluída em 10 ml ou 20 ml. Nessa questão, nós vamos utilizar 10 ml. E a prescrição médica está para X, que é o volume que eu preciso aspirar da solução da medicação. Assim, nós temos que 500 mg de vancomicina está para 10 ml, assim como 300 mg está para X, que é o volume que eu quero saber. Para facilitar o cálculo, nós vamos cancelar os 2 zeros do 500 com 2 zeros do 300. Assim, nós ficamos com 5 vezes x, que dá 5x, e 3 vezes 10, que dá 30. Assim, nós temos, então, que 5x é igual a 30. Vamos passar o 5 dividindo o 30, e 30 dividido por 5 dá igual a 6. Assim, nós temos como resposta da questão que deve ser realizada a diluição com 10 ml
devendo ser aspirada após a diluição 6 ml da solução, que vai dar igual o quê? A 300 mg de vancomicina. Gostou dessa questão? Então, dá um joinha, clica em se inscrever-se, marca o sininho aí para que todo dia você tenha atualização dos vídeos novos que são lançados no Lidera. Siga-nos nas redes sociais, pelo Instagram e Facebook. Inscreva-se também no nosso canal.